Peço a sua atenção nas minhas próximas palavras. As contas públicas estão no fundo do poço. Chegaram ao fundo do poço. O barco está à deriva e o comandante simplesmente sumiu. Tudo isso começa em dezembro de 2022, quando o governo articula com o Congresso Nacional e vota a famigerada PEC da transição. Já era autorização ali, naquele momento, para um furo de teto de mais de 200 bilhões de reais. Nós falamos na época que ia dar errado, votamos contra, infelizmente fomos derrotados, mas o rombo aconteceu. Essa PEC da transição foi um cheque em branco dado a um governo que não tem nenhuma credibilidade. Isso não se faz. Como entregar um cheque em branco para quem não tem compromisso e responsabilidade com o financeiro? Foi um erro. Nós, de novo, registramos, avisamos e alertamos, mas o governo insistiu em continuar no erro. Na sequência, já no ano de 2023, o governo apresenta o chamado novo arcabouço fiscal. Era o fim definitivo do teto de gastos. Na teoria, seria colocar ordem nas contas públicas. Na prática, se tornou uma colcha de retalho, cheio de remendo e imensas brechas para que o teto de gastos fosse furado e nós dessemos continuidade ao rombo fiscal. Nós fomos muito críticos da PEC da transição e votamos contra. Fomos muito críticos ao novo arcabouço fiscal e votamos contra. Veja por quê. Nenhum deles garantiria o equilíbrio fiscal de verdade. A regra que o governo aprovou permitiu o aumento de gastos continuado. Ou seja, autorizou-se gastar mais sem saber de onde tirar e sem ter de onde tirar. Abandonou-se por completo a lógica do teto de gastos. O teto de gastos era muito simples. Não pode gastar mais do que se arrecada, nem acima da inflação. O novo arcabouço fiscal tira essa trava e permite a gastança descontrolada. Uma regra confusa e muito difícil de fiscalizar, cheia de exceções e manobras. No texto do novo arcabouço fiscal, tinha-se um otimismo para uma arrecadação, na verdade, sem nenhuma base sólida. Tudo girava em torno de depende se a arrecadação aumentar, mas se não crescer, a resposta a gente já sabe. E o governo está executando aumento de impostos, aumento da dívida pública, como consequência, juros altos e mais inflação. Ou seja, a sua vida foi impactada. Se hoje você está perdendo poder de compra, responsável é o governo Lula e o ministro Haddad. Se você está pagando juro alto, significa que o governo gastou mais do que arrecada. Também responsabilidade do presidente Lula e do ministro Haddad. Enquanto o governo fingia que ia controlar os gastos, era só uma farsa, iria criar um ambiente para o aumento da receita, na prática, veja o que aconteceu. Aumento real das despesas, aumento com funcionalismo público de 2023 até a perspectiva do final de 2026. Serão mais 100 mil novas contratações, inchando ainda mais a máquina pública. E quem paga a conta? Você, consumidor, você, brasileiro. Somente no primeiro trimestre de 2025, foram quase 500 milhões de reais gastos com diárias, mais 340 milhões gastos com passagens. E para bancar tudo isso, porque não honrou o que tinha feito no passado, qual foi a decisão do Haddad junto com o Lula? Aumentar o IOF. Esse imposto sobre as operações financeiras impacta diretamente na vida de todos os brasileiros. Ele encarece o crédito para o povo, desestimula os investimentos e as operações internacionais. Na prática, o Haddad tentou camuflar aumento de impostos e mais arrecadação. E engraçado, essa decisão do Haddad de aumentar o imposto sobre as operações financeiras vai na contramão da reforma tributária recém-aprovada aqui no Congresso Nacional. Além de tudo isso, criou uma tremenda insegurança jurídica e não conseguiram sustentar suas teses do aumento do IOF. O ministro Fernando Haddad resolve atacar dois setores, o imobiliário e a agropecuária, aumentando os impostos sobre os recursos que esse setor capta para os seus investimentos. Na prática,
O que isso significa na sua vida? O imobiliário com recurso mais caro vai aumentar o seu custo de moradia, os investimentos imobiliários em todo o país. Também o ataque que ele faz na agropecuária, com dinheiro mais caro, significa menos oferta de alimento, alimento mais caro e menos estímulos para a abertura de novas áreas. Portanto, menos alimento e também mais caro. Quem vai pagar essa conta? Você, brasileiro. Você que precisa de habitação, você que está no crédito imobiliário e você que se alimenta todo dia. O Lula e o Haddad estão criando um ambiente para que o alimento fique ainda cada vez mais caro. Essa decisão de taxar ainda mais o setor imobiliário e o setor da agropecuária quebra completamente uma regra importante para o setor, da previsibilidade. Desestimula qualquer investimento que possa acontecer no agro e também no setor de habitação. Atrapalha o crédito popular. E não se assuste. A quem interessa essa decisão financeira do ministro Haddad? Somente aos grandes bancos privados e aos grandes bancos públicos. É um ataque direto às cooperativas de crédito com menos investimentos. O governo vai arrecadar cada vez menos e vai quebrar por completo. Infelizmente, nós teremos dias sombrios pela frente. A nossa vida, a nossa economia tende a piorar a cada dia mais. O governo, para fazer chantagem, já ameaça a suspensão de serviços públicos. E eu digo, não precisa mais ameaçar, porque já está acontecendo. As nossas farmácias básicas já não têm mais remédios. As prefeituras já não recebem os repasses com as constâncias que recebiam no passado. Transporte escolar estão suspensos em muitas instituições do Brasil. Para citar um caso específico do Instituto Federal, o recurso que seria para 12 meses, o governo quer obrigar o Instituto Federal a viver 18 meses. O dinheiro acabou e o caos já bateu na porta. Chantagem não vai funcionar. Nós avisamos na PEC da transição, votamos contra, mas o governo insistiu. No novo arcabouço fiscal, querendo quebrar o teto dos gastos, nós votamos contra, mas o governo insistiu. Nós alertávamos que era preciso ter responsabilidade com o aumento de gastos das despesas públicas. O governo não nos ouviu. E hoje, como eu já disse, juros mais altos, a inflação na nossa porta e o governo sem dinheiro de caixa para os nossos serviços essenciais. É preciso dar um basta. Ou a gente para o Lula, ou o Lula vai parar o Brasil. Por isso que eu digo sempre, vai ver o Brasil!